Características dinâmicas. Entre elas, nós vamos destacar a narrativa do casal na clínica. Na clínica, normalmente, o casal chega apresentando o que nós chamamos de queixa, tá? Então, frequentemente, o problema que eles apresentam é apenas a ponta do iceberg. É onde eles localizam a queixa, onde aparece o que? A dor e o sofrimento do casal, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente identificar a queixa. A gente briga com muita frequência. Essa é a queixa principal. Ou, fulana não se interessa mais por ter relações sexuais. Ainda, houve uma traição e ela não consegue me perdoar. Ou, fulano é muito mentiroso, ele mente para todo mundo o tempo todo. Então, a gente vê queixa como questões resumidas, sintetizadas e, gente, frequentemente projetada no outro, tá? Aí, nós vamos entender o seguinte: a queixa precisa ser explorada pelo profissional na sequência do processo, que a gente fala nas entrevistas iniciais, tá? Com qual objetivo de explorar a queixa? Instigar o casal a contar sobre a própria queixa. Veja, transformando aquela frase reduzida numa demanda. A demanda já é diferente da queixa. A demanda, ela tem uma amplitude maior, vai englobar o sofrimento, mas também, quando o casal começa a ampliar, ele começa a se responsabilizar por aquilo que ele fala, que num primeiro momento está projetado no outro. E tudo projetado no outro, vocês sabem que a gente não consegue resolver, né? Então, o ponto principal dessa narrativa, é o profissional instigar o casal a contar, expandir, ampliar a queixa, tá? Falar sobre o problema é fazer, gente, circular a informação, promovendo o quê? Associações livres. Deixa ele falar se fosse assim, como seria, se não fosse, como que poderia ter sido diferente, o que ele acha que pode ter instigado alguém a fazer de uma forma, e se o outro respondesse com uma outra olhar, outra posição. Então, associar livremente o material, é dar sentido à queixa que já vem cristalizada. O profissional precisa ajudar o casal a criar novos significados. Isso é muito importante, até que esta responsabilização possa surgir. Responsabilizar é cada um se implicar no contexto onde ele próprio está sofrendo. Tem uma questão ali para resolver, tá? Então, a gente coloca que esta é a narrativa ou a primeira narrativa do casal. O que nós observamos? Agora, nós profissionais observamos durante a narrativa, durante essa abertura do leque que nós instigamos o casal a fazer. Olha, quando o casal abre o leque, ele apresenta o seu padrão relacional. O que é padrão relacional? Na verdade, os casais têm vários padrões relacionais, mas há uma tendência de um determinado padrão se apresentar. Por exemplo, numa conjugalidade, num casal específico, quem manda e quem obedece, quem fala com mais propriedade ou quem fala com mais insistência e quem cala. O casal tem característica de ser simétrico ou complementar. De uma forma bem reduzida, eu vou trazer para vocês o que é a simetria e a complementaridade, já que isso é tema de outra aula nossa, outra disciplina, que é a aula da comunicação. Casal complementar é aquele que um complementa o outro. Há espaço para um se apresentar, enquanto o outro espontaneamente consegue aguardar a manifestação do primeiro.
Casais simétricos são aqueles que estão na mesma posição e eles vão competir. Uma das características dos casais simétricos é a disputa por tudo, tá? Agora, os casais têm uma tendência, ou eles são mais complementares ou eles são mais simétricos. E nós vamos ver nessa equação também vários desdobramentos que a gente vai aprofundar em aulas específicas no nosso curso. Outra característica que a gente pode ver durante a narrativa do casal, qual é a tendência da interação conjugal? Isso a gente observa. É um casal evitativo? O que é evitativo? Eles evitam a conexão com o problema. Ficam rodando em torno. É um casal inseguro? É um casal que teme, apresenta a característica do temor de se aproximar de determinadas questões? Ou essa insegurança está mais presente em um do que outro elemento? É um casal ambivalente? É um casal desorganizado? Então, enquanto a gente escuta a narrativa do casal, a gente vai compreendendo mais ou menos características que se evidenciam naquela formação conjugal. É claro que para a gente fazer essa leitura, a gente precisa ter uma base teórica bem construída, tá? Então, a gente está falando tudo que aparece a partir da queixa. Olha, a primeira narrativa do casal, né, que precisa ser ampliada, ela é instigada pelo profissional, onde nós vamos identificar alguns padrões relacionais. Na verdade, gente, esses elementos, eles constituem o desenvolvimento do processo psicoterapêutico em si. Tá? Então, aqui eu já estou falando da amplitude do processo em relação à narrativa do casal e à interação, porque a gente não pode desconsiderar, do profissional frente àquilo que ele ouve. Ok? Na próxima aula, o diálogo do casal entre si e o diálogo do casal com o profissional, que nós chamamos de pontes terapêuticas.